Olá, pessoal! Hoje nós iremos utilizar essa estante antiga aqui que já estava no sítio. São madeiras antigas que iremos reaproveitar e estar criando uma beliche. Então, aqui vocês podem ver que estamos desmontando essa estante para fazer o uso dessa madeira, como essas tábuas e toda a estrutura dela. Aí ela toda desmontada, são madeiras mais fortes, por isso nós optamos por reutilizar essa estante, pelo fato das madeiras serem fortes e estar em ótimo estado, porque essa estante ficava dentro da casa. Eles mantinham com algumas coisas guardadas, então nós não vamos utilizar ela para esse fim, vamos estar fazendo uma beliche. Então, aqui vocês podem ver que nós estamos cortando a tábua ao meio para fazer as estruturas das laterais da beliche. Adicionamos mais essa tábua, essa madeira, na verdade, mais estreita que está sendo pregada, será o suporte para colocar o colchão depois. Então, aqui nós iniciamos, já usamos a estrutura que tinha no quarto, que é essa armação em madeira que tem na parede já. São duas vigas mais fortes e vamos estar pregando nessas vigas. Então, vamos estar utilizando a própria parede do quarto para iniciar a beliche, para fazer o suporte para a beliche. Então, já vamos colocar a primeira madeira da lateral. Nós estamos usando uma medida padrão dos colchões que nós tínhamos aqui. Então, nós medimos os colchões e fizemos nessa medida. Aqui vocês podem ver a madeira já pregada na parte de baixo e na parte superior também vamos estar pregando a próxima madeira. Aqui, como vocês podem notar, temos uma terceira madeira que irá ligar as duas outras madeiras, tanto a superior quanto a inferior. Nós fizemos primeiramente um furo com a furadeira para depois pregar, porque a madeira é bem forte, bem firme, né? Então é difícil tu conseguir pregar só com o martelo. Por isso o uso da furadeira primeiro. Essa madeira está sendo pregada na parte inferior. Como vocês podem notar, ela vai dar suporte para ser colocado a outra estrutura. Agora estamos pregando mais a outra estrutura que irá dar suporte para o colchão. Agora está mais fácil de visualizar a nossa estrutura da beliche quase pronta. Colocamos essa madeira entre as duas estruturas para dar suporte, para deixá-la mais firme. Agora vamos estar colocando essa outra. E essas madeirinhas que vocês estão vendo sendo colocadas em cima são para fazer o estrado. Esse estrado, nós já tínhamos um estrado que sobrou de uma cama, que é essa que vocês estão vendo sendo colocada na parte inferior. Mas o da beliche de cima nós tivemos que fazer, olha,
Essas duas madeiras, nós optamos por fazer uma escada diferente. Em vez de fazer aquelas escadinhas tradicionais, nós gostaríamos de fazer uma escada um pouquinho diferente, mais rústica, utilizando as madeiras que sobraram. Então, aqui foi colocado duas madeiras e cortada as pontas na diagonal. Mais para frente vocês vão ver. Olha, então foi cortado as extremidades na diagonal e colocado três ripinhas pregadas que serão os suportes para os degraus, para as tábuas que vão ser os degraus. Para fixar a mesma coisa, primeiramente um furo com a furadeira, depois vem martelando. Então aqui vocês já podem ver que já tá os degraus colocados, é só fixar. Foi cortado as pontinhas também, foi arredondado a parte, vocês podem notar aqui, a parte do que ficaria para fora, para não machucar, né, na hora que subir. Então foi ajustado isso também. Quartinho pronto, né, com a escada já colocada, fixada na parede, tanto em cima quanto embaixo, fixada também na estrutura da beliche, com 3 degraus e a estrutura da beliche já colocada, já pronta, na verdade, né. Aí colocamos um colchão em cima, para vocês terem uma noção e para nós ver como coube certinho. O estrado aqui, ó, da parte de baixo, eu tirei ele para lavar. Então, ele tava lá fora porque eu havia lavado e tava secando no sol. Nós tivemos um imprevisto que não coube a cômoda que a nossa filha queria nesse quarto pequeno. Então, aqui vocês estão vendo, meu marido tá na verdade, removendo a parede para poder aumentar esse quarto. Caiu até uma madeira. Agora nós vamos pintar a beliche. Estamos utilizando um rolinho para isso. E a opção de cor foi um begezinho. Para fazer esse tom, nós usamos tinta à base de água, com acabamento acetinado e corante no tom, corante xadrez no tom marrom. Essa escada que a gente está pintando, precisamos primeiramente raspar toda ela. Então, a gente raspou bem ela, depois lixou para poder pintar. Optamos, então, por pintar toda a estrutura da janela em azul. Foi utilizado a mesma tinta, que é a tinta branca, esmalte, à base de água com acabamento acetinado, e aí nós colocamos o corante azul e o corante preto para dar esse tom. Nas paredes nós usamos somente a tinta branca, né? A mesma tinta esmalte branca. E puxou muita tinta. As paredes puxaram muita tinta, não foi fácil pintar. A gente demorou bastante para pintar todo esse quarto. Mas, enfim, depois vocês vão ver o resultado final. Valeu a pena. Começamos então a parte que eu mais gosto, que é decorar e colocar tudo em seu devido lugar. Então, aqui estamos colocando suporte para a cortina, que é a cortina já colocada. Como vocês lembram, eu mostrei no vídeo anterior, no vídeo da cômoda, na verdade. Mostrei esses objetos decorativos, como essa capa de colchão, que nós pegamos nesse tomzinho azul, e aquelas duas cortinas, né? Mostrei os valores também. Agora aqui, a minha filha tá fazendo, na verdade, como se fosse um mural. Vai utilizar essa juta, não é juta, cortiça.
Agora eu me lembrei o nome. Tá utilizando essa cortiça. Vai recortar no tamanho do quadrinho, né? E vai fazer como se fosse um mural. Então é ela participando do projeto do quarto dela. Então você mede essa parte de trás do quadrinho e corta no tamanho exato. E depois é só colocar de volta no quadrinho. E acaba ficando assim. Aí é só adicionar a criatividade, adicionar bilhetinhos, poesias, fotos, recadinhos. Ela colocou até uma folha que ela encontrou no jardim. E aí fixa com alfinete. Nós não tínhamos levado os alfinetes, acabamos esquecendo, usamos uma agulha só para mostrar, né, como que poderia ficar. Coloquei alguns preguinhos na parede para fixar esses cestinhos. Um eu gostaria de colocar flor. Um vou colocar flor e o outro fica como suporte, porque ali tem um espelhinho, então coloca-se escova de cabelo, alguma outra coisa que precisar. Eu achei um mimo esses cestinhos, tá escrito flores, né? E coloquei no tom azul para combinar com o quarto também. Agora nós vamos entrar com a cômoda no quarto. Foi por causa dela que a gente teve que aumentar um pouco a parede, tivemos que deslocar a parede, né? Colocando as fronhas no travesseiro, a gente pegou essas fronhas um tomzinho azul também, a almofada num tom mais bege para combinar também. Dando os últimos acabamentos, eu tô dando os últimos retoques no quartinho. Já tá ficando um charme. Aqui ele prontinho, colocamos tapetinho no chão, lençol. Como eu tinha 2 tapetes, eu coloquei um aqui na cama. Ficou um charme. Aqui a área dos quadrinhos, que tem aqueles ganchinhos para poder pendurar algumas coisinhas. Um muralzinho, colocar os recados. A cômoda que a gente fez anteriormente. E as cores, nós fizemos esses 2 tons, né? A gente fez os 2 tons de tinta, então elas conversam entre si, elas combinam. Nós deixamos um espaço entre uma beliche e outra de 1,20 m mais ou menos, tá? Essa madeira a gente optou por não pintar, porque ela tem uns carimbos bem bonitos. Veio já com ela, já estava assim na estante, então a gente preferiu deixar dessa forma. Mais tarde nós gostaríamos de pintar esse piso. Notem que o rodapé a gente pintou também da mesma cor, pintamos de azul.
Ainda tem alguns detalhes que temos que fazer nesse quartinho, colocar uma porta de correr também, mas são detalhezinhos que a gente vai mostrando mais pra frente, porque a gente não consegue fazer tudo de uma vez, porque toda a casa tá precisando de reforma, né? Então a gente tá fazendo o que consegue agora para deixar mais habitável, né? Mais prazeroso de ficar nesse local, né? Então, alguns detalhes acabam ficando, mas sim, mais para frente nós gostaríamos de fazer todos esses detalhes, né? Terminar tudo. Aí o tapetinho, que tem um igual no chão e o outro funcionou como uma manta, na verdade é mais um enfeite, um adereço, né? Aqui as cortinas, como não tinha as duas da mesma cor, eu consegui encontrar uma de cada cor e olha que elas ficaram bonitas porque elas também combinam, né, com toda a decoração do quarto. E aqui nós fizemos essa lâmpada com linha e com uma estrutura, essa luminária que vocês estão vendo, com uma estrutura de metal e com barbante. Então, se vocês tiver vontade, interesse de aprender, a gente pode estar fazendo um vídeo demonstrando o passo a passo. Aí a cortiça, servindo como mural. Ó o recadinho para vocês. E aqui é o quarto já, nós deixamos só a luz da luminária. Olha como ela dá um efeito bonito. Ela dá um efeito bonito no teto, olha só. Espero que vocês tenham gostado dos tons que nós escolhemos. Esses tons conversam entre si, são tons mais neutros.